Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam conosco em mais este domingo, dia do Senhor, na nossa escola dominical, onde estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, conforme a sua ordem cronológica. E hoje o nosso assunto, o nosso tema se relaciona à vida do profeta Isaías, o profeta chamado evangélico, que tantas vezes ouvimos mensagens conforme o registro no seu livro, e que no capítulo 1, versículo 1, já nos aponta o período que ele viveu. Isaías 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então nós já aí percebemos o tempo que Isaías viveu, e o tempo do reino dividido, rapidamente lembrando o Pentateuco, Josué entrando com o povo na terra prometida, Canaã, que se torna a nação de Israel, o início da liderança sobre os juízes, depois os reis, momento do Reino Unido, quando Saul, Davi e Salomão reinam sobre todo Israel. Após Salomão, há a divisão no reino do norte Israel, reino do sul Judá, e passa então a essa situação de um reino dividido. E existem nesse momento reis tanto do reino de Israel como do reino de Judá. E nesse momento então nós acompanhamos aí de uma forma especial as presenças do profeta Elias, em seguida do profeta Eliseu, lembrando que nesse período dos reinos ou dos reis também foram registrados os livros proféticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, também os profetas, tanto os maiores como menores, com respeito à extensão do registro, Então, são acontecimentos dentro desse momento históricos, conforme os livros, especialmente de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º das Crônicas. Nesse período de hoje, que nós encontramos o ministério do profeta Isaías, está registrado no 2º livro dos Reis, capítulos 15 a 20, no 2º livro das Crônicas, capítulo 27 a 32, e também no registro dos capítulos 1 a 39 de Isaías, que é o registro histórico de acontecimentos no seu ministério, nesse tempo aí do reino dividido. Elias, Eliseu, e agora então nós encontramos o profeta Isaías. E um dos acontecimentos que nós aí encontramos na época do profeta Isaías é o cativeiro assírio, conforme o capítulo 17 do 2º livro dos Reis, o reino do norte, o reino de Israel, nesse terceiro período do reino dividido, no período do profeta Isaías, ele é levado para a Assíria, e de uma forma especial, nos capítulos 17 e 18 do 2º livro de Reis, nós encontramos os acontecimentos, mas eu quero aqui destacar alguns textos, alguns versículos, como no capítulo 17, versículo 2, fez o que era mal perante o Senhor. Está falando do rei Oséias de Israel nesse momento. Versículo 3, contra ele subiu
Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Versículo 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, que era a capital de Israel, do reino do norte, e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gossã, e nas cidades dos Medos, ou seja, transportaram a parte da liderança, conforme era uma estratégia, o que faziam para a sua nação e para outras nações que tinham conquistados, para enfraquecê-los, para não acontecer rebeliões. E no versículo 7, tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Muito, portanto, triste este acontecimento, porque aí no ano 722 a.C., neste período do ministério do profeta Isaías, o reino do norte é escravizado, é dominado pela Síria, que estava como a potência da época, dominando várias nações, vários povos, e conseguem também ali dominar esta região norte de Israel, com certeza por causa da desobediência desses reis, seguida pelo povo, assim, trazendo esse momento tão triste de mais uma escravidão. No capítulo 17 de 2 de Reis, o versículo 23, nos diz que até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O escritor estava acompanhando esse momento do cativeiro, da transportação de parte de Israel, do reino do norte, para a Assíria e para povos que eles tinham dominado conforme estratégias que faziam. Mas, meus queridos, é interessante entendermos a importância e a participação do profeta Isaías nesse período, porque a Síria também quis dominar a Judá e chegou até a dominar algumas cidades. E conforme o registro do próprio profeta Isaías, que também acontece no livro dos Reis, mas vamos acompanhar no livro de Isaías, capítulo 37, para aí administrarmos o nosso tempo. O rei da Síria domina algumas cidades, chega a Jerusalém, pressiona o povo para pressionar o rei Ezequias, que foi um rei temente ao Senhor, para que se entregasse, e Ezequias, portanto, se dispõe numa posição de busca a Deus, e nós encontramos aqui esta resistência através da oração, porque em termos bélicos, em termos militares, eles não tinham condições de enfrentar aquele exército assírio. E no capítulo 37 de Isaías, versículos 14 a 20, Ezequias, o rei, se coloca diante do Senhor. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra.
Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. E, meus queridos, Deus atendeu a oração, a participação importante do profeta Isaías sobre a vida do rei naquele momento, e um registro conforme o capítulo 37, este capítulo que estamos lendo, quando, portanto, o profeta manda ao rei a seguinte mensagem, Isaías 37, 33 a 35, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Meus queridos, assim o reino de Judá foi poupado naquele momento. Diferente do reino de Israel, que foi levado no ano 722 cativo pela Assíria, conforme a participação de alguns reis do reino de Judá e de servos dele, como o profeta Isaías, na posição de obediência, de submissão e de confiança a ele. E, meus queridos, conforme nós sabemos, o profeta Isaías é conhecido como profeta evangélico, porque nesses desenvolvimentos ele várias vezes manifestou palavras que se tornaram profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 7 do seu livro, versículo 14, Isaías 7,14, nesta situação de exortação, de convocação a arrependimento e de palavra de esperança através do poder de Deus, ele nos diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E 700 anos depois, meus queridos, quando o evangelista Mateus vai contar, inspirado pelo Espírito Santo, a chegada do Filho de Deus, se encarnando, se fazendo um de nós, para pagar pelos nossos pecados, nós lemos, conforme Mateus 1, versículos 21 a 23, o anjo falando a José a respeito de Maria: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? O profeta Isaías, conforme lemos, capítulo 7, versículo 14, 700 anos antes desse acontecimento. Eis
Versículo 23, Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que bênção, meus queridos. Com certeza este profeta evangélico, que mesmo vivendo tantos anos antes, falou tantas coisas a respeito da vinda do Messias, do ungido, do Cristo. Amados, Deus é o Senhor da história e através da sua palavra Ele nos revela o seu plano redentor, salvador, reconciliador, nosso, com o nosso único Senhor, Criador, Pai Celestial, sustentador. E assim, meus queridos, confiemos e descansemos neste Deus Emanuel, neste Deus conosco, estando firmes, louvando o seu nome, sendo instrumentos das suas bênçãos e anunciando o nome de Jesus, o único Salvador, o único caminho para a nossa vida eterna, para a nossa vida nos céus, onde nunca mais haverá dor nem sofrimento e para sempre estaremos com o Senhor. Emanuel, Deus conosco. Glórias a este único Deus vivo e verdadeiro, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Oremos. Recebe, ó Deus, as nossas vidas, famílias, igreja, na Tua presença, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso desejo de uma vida mais intensa com o Senhor e para o Senhor, testemunhando da Tua grande salvação em Cristo Jesus e sendo instrumentos, ó Deus, do Teu amor, do Teu consolo, das Tuas forças a este mundo tão cansado, desesperado e desesperançado. E assim clamamos-Te, ó meu Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa a Tua igreja em todas as partes desta nação e deste mundo, para que estejamos firmes no cumprimento da Tua obra. E este mundo, ó Deus, para que muitos ainda se arrependam e venham também em Cristo Jesus a fazer parte do Teu reino, da Tua obra, da Tua família. E lembramos-Te, ó meu Deus, desses tempos que estamos passando. Assista-nos, ajuda-nos diante de tantas situações difíceis, sofridas, adversas, mas que tem os Teus propósitos, ó Senhor, de disciplina, Pai, de acertos, ó Senhor, e de melhoras, Pai, na condução das nossas vidas que se relacionam a vivermos para o Senhor. Nos perdoa, nos ajuda, ó Deus, e que possamos, apesar de tanta resistência ao Senhor, percebermos e fazermos parte das Tuas maravilhas neste mundo onde o Senhor tem nos colocado como Teu povo e Tua igreja, no poder do nome de Jesus. E Senhor, ó Deus, com as nossas casas, Pai, nos ajuda a estarmos firmes na fé, para a glória do Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Ficam com Deus e vamos perseverar na certeza que Deus está conosco.